Você está na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Neuza Amélia. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite a você que se conectou conosco agora, neste momento, pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, aqui estamos para dar continuidade ao programa Estudo das Parábolas. E hoje contamos com a presença do nosso querido amigo Marcos Adilson. Boa noite, Marcos. Boa noite, Neuza. Boa noite, Márcio. Boa noite, ouvintes. Mais uma vez estamos de volta. Gratidão eterna pelo convite para tratar de um tema tão envolvente quanto esse que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Sobretudo pela dimensão que esse tema traz, né? Inclusive pela essência da parábola que lá está, né? O semeador. Perfeito, é maravilhoso esse tema, traz ensinamentos fantásticos para nós. Sede perfeitos, palavras de Jesus. E é isso que nós vamos conversar, e sobre isso nós iremos conversar na noite de hoje. Para darmos, então, início ao nosso programa, nós trouxemos para a nossa página inicial uma página de Emmanuel que se encontra no livro Nascer e Renascer. É uma obra mediúnica também psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel nos fala a respeito desse tema de uma forma tão linda que eu não resisti. Eu falei, não, tem que ser essa. Quem é que resiste a Emmanuel, né? Ninguém. Quem resiste a Emmanuel? Diante da perfeição. Olha só como ele começa já falando a respeito dessas palavras de Jesus. Sede perfeitos, como nosso Pai Celestial. Esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todavia, à maneira do verme, contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos, inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje o anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda nos situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém exige sejas de imediato o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser, desde agora, o cultor da compreensão e da gentileza dentro da tua própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar de improviso a migalha do que te sobre ao conforto doméstico em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém espera desempenhes ainda hoje o papel de herói na praça pública, mas podes calar, sem detença, a palavra escura ou amargosa capaz de emergir de teu coração para os lábios. Ninguém aguarda sejas o remédio para todas as doenças. Entretanto, ainda hoje, pode ser a enfermagem diligente, balsamizando
as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Ninguém te solicita prodígios em manifestações prematuras de fé, mas pode ser, sem delonga, o reconforto que ampare a quantos atravessam as sarças do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo e aprendamos a começar. A planta que era ontem simples promessa, hoje é garantia do pão que te supre a mesa. As maiores e mais famosas viagens iniciam-se de um passo. Vou até repetir essa frase. As maiores e mais famosas viagens iniciam-se de um passo. Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance desde agora, e a perfeição ser-nos-á um dia preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos o porvir. Que página belíssima de Emmanuel, chamando-nos a atenção. Com 3 virtudes do Cristo, né? Caridade, perfeição, e caminho, né? Humildade. E humildade, né? Enfim, interessante. Muito interessante. E eu convido você, meu querido amigo Marco, sim, que faça a nossa prece inicial para que possamos abordar esse tema tão importante da noite de hoje. Sede perfeitos. Pai de misericórdia e bondade, Mestre Jesus, irmãos encarnados, desencarnados, venerando as entidades que se encontram povoando esse ambiente de luz e de paz. Mais uma vez estamos reunidos, em nome de Jesus, para tratar dos seus ensinamentos, comumente chamados de virtudes. Que as palavras que aqui possam nos chegar por intuição, também possam chegar em cada lar, afastando as aflições, as incertezas, as desilusões, os desequilíbrios, e trazendo as virtudes que o Cristo, dentre tantas, a esperança, a fé, e, sobretudo, a certeza de que nós, nenhum de nós, está só. Qualquer que seja a temática que essa rádio divulga constantemente, ela nos atinge no momento certo, é como se fosse uma flecha lançada. E nós pedimos ao Pai de misericórdia e bondade, ao Cristo, a Mãe dos Anjos, Maria de Nazaré, que nos abençoe nessa noite, e que o entendimento que vem desse código de conduta, porque o Evangelho é um código de conduta, possa a todos nós, encarnados, desencarnados, aliviar e nos dar, como disse a mensagem de Emmanuel, a projeção, a perfeição para o caminho que ainda nos resta percorrer. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos, então, compreender esses ensinamentos da noite de hoje. Sede perfeitos. Jesus, quando passou por aqui, na Terra, ele mostrou para todos nós a nossa descendência divina. Quando ele disse, vós sois deuses. João capítulo 10, versículo 34. Exatamente. E sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Está lá em Mateus, capítulo 5, 48. E ele continua. Vós podeis fazer o que eu faço. João 14, 12. E muito mais. Não é? Então, esse sede perfeitos, ele constitui o apelo do Divino Mestre para o nosso esforço permanente de evolução. Não tenho dúvida.
Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que Deus realize um milagre, nos transforme em pessoas de bem, em pessoas caridosas, que tenham esperança, que tenham amor no coração. Nós precisamos trabalhar, como está lá no Livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Está lá na questão 115. E o nosso destino é a perfeição relativa. Por que nós falamos isso? Porque a perfeição absoluta só Deus. Dele. Não é? Perfeito. Então, Marcos, fale sobre esse convite de Jesus e traduza a paciência, a tolerância, a confiança que Deus deposita em todos nós. Fale um pouquinho para nós. Neuza e ouvintes, né? Aqueles que me ouvem, que me veem, que me ouvem apenas. Neste livro que você fez referência, de Emmanuel, pela psicografia, né, do maior médium que já pousou, né, no planeta, Emmanuel faz uma pergunta indireta a ele próprio, né, num pensamento, e ele diz mais ou menos o seguinte: quais são as características da perfeição moral? E você tocou num ponto interessante, né? Nós temos a perfeição relativa. A perfeição moral é relativa, é aquela que nós estamos construindo. E ele diz que no Evangelho, e quando Cristo caminhou, né, e nas parábolas dizia muito isso a João, tanto que foi ele que capitulou, ele disse: nós temos 3 aspectos para encontrar essa perfeição, ainda que ela seja relativa, né? Porque nós vamos demorar um pouco mais para ser perfeitos, né? Ele manda que nós sejamos todos, não é um só, não é? É aquela história da ovelha, né? Ele não vai deixar uma só sem ser perfeito. Então ele diz mais ou menos o seguinte: amar aos vossos inimigos, primeiro. E ele ainda completa: enquanto nós estivermos a caminho, não é? Porque vai ficar mais difícil. Nós vamos voltar. Depois ele diz: fazer o bem aos que nos odeiam. E finalmente ele usa a expressão que Chico Xavier, hoje de volta, faz isso muito: orar pelos que vos perseguem e caluniam. Aí nós estamos já começando diante de um ensinamento da perfeição relativa. Por quê? Porque nós ainda não temos capacidade, né? Capacidade para chegar a esse patamar. Seremos deuses? Seremos quando? Bom, é como você disse, a gente não sabe ainda. Vai depender do nosso esforço. Do nosso esforço, é verdade. A disciplina, né? Emmanuel, né? Vai começar o trabalho, nosso Chico, né? aprendizado. É verdade. E eu queria fazer um apelo aqui, Neuzinha, é que nós precisamos ler mais, nos aprofundar mais no Pentateuco. Deve acontecer com você, né? Você já tem uma bagagem muito grande, então eu, às vezes, leio uma passagem do Evangelho, e se eu ler daqui a um mês, eu vou encontrar coisas que, né? Todos nós. Parece-me que ela vem assim no momento de roldana, né? Ela vai nos trazendo. É verdade. E uma das coisas interessantes que o texto traz, o Ser Perfeito, e ele começa muito bem, é quando ele fala no homem de bem. Não precisa nem a gente ir muito longe, porque ele diz na primeira frase, no item 3, observe, abra aspas: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, ou seja, é justo com todos os atos, não é? Do amor e da caridade e toda a pureza. Foi exatamente o que o texto que você leu de Emmanuel falou. Perfeito. Não é? Ele concatena dizendo o seguinte: ó, a perfeição não é tão fácil de conquistar como a humildade. Eu me lembrei agora também, né, daquela velha pergunta que todos nós, quando começamos o Espiritismo, escutamos, né? Qual o modelo, na 625 do Livro do Espírito, qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem na Terra? Jesus. Então, para a gente chegar à perfeição, a gente tem que buscar as virtudes desse ser coloquial, não é? O príncipe da paz. E um outro detalhe interessante é que eu acho que também nós devemos, né,
quando se fala do homem de bem, porque aqui nós temos o homem de bem, nós temos os bons espíritos, né? Aqui temos o dever. Inclusive, uma das passagens do dever, você deve ter lido também isso aí, quem faz a tradução do dever é Lázaro, não é? Que, na verdade, né, não foi reencarnado, né, foi ressuscitado, depois de 5 anos ele desencarnou novamente, porque continua fazendo, mas é ele que diz, né, qual é o dever para ser o homem de bem. E ele está dizendo, ó, você precisa fazer isso, 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 você precisa ser caridoso. Aí, uma das passagens, você deve se recordar, ele chama a pergunta 886 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, quando diz, o que é que nós devemos seguir ou fazer para ter a perfeição de Jesus? Ser perfeito. Benevolência para com todos, não é? Indulgência com as faltas alheias e o que é mais importante, e você passou alguma coisa nessa mensagem, perdão das ofensas. Perdão. Eu acho que as duas primeiras nós estamos fazendo. Agora, será que a gente está conseguindo, para encontrar essa perfeição, conseguindo perdoar com tanta facilidade? E mesmo assim, ô Marcos, eu penso que quando se fala na justiça, né, Sim. o que é a justiça? Justiça é você dar a cada um aquilo que é na medida que merece, né? Na medida que merece e que tem direito. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Senão você perde a isonomia, né? Exatamente. Um vai ficar fora do... Exatamente. Agora, no momento de nós colocarmos em prática, né, aí a coisa tende sempre a deixar a balança pendendo para o nosso lado. Eu costumo dizer... Essa questão de dar para o outro aquilo que lhe pertence, não, peraí. Não é bem assim? Não é bem assim. Quem participa da mesa mediúnica, né, sempre encontra alguns irmãos um pouco mais aflitos, né, em desequilíbrio, em desalinho, e aí aquela frase parece que ela é repetida nos umbrais, etc., não foi com você, não é? Não é você que passou, não é? Eu estou aqui sofrendo isso aqui. Uma certa vez eu estava na mesa mediúnica e um irmão veio com muita efusividade, né? Com muito ódio, enfim, porque a pessoa tinha lhe tirado a vida, né? Embora que ódio, né? A perfeição é a história do máscara de ferro com o Divaldo, né? E essa pessoa, conversando, ela disse, ó, nada que você faça vai me tornar perfeito como o homem, né? Ele chamava o homem. Ele tinha tanto medo que não conseguia chamar o Cristo. O homem e as pessoas que já vieram me procurar, tal, etc., aí disse que vivia no bar, etc., vai conseguir, porque eu não consigo ser perfeito ao ponto de perdoar essa pessoa, porque o que ela fez comigo eu venho, né, amargurado há tanto tempo. Aí, bom, depois foi aquela pressa e tal, etc. Foi quando chegou disse para meu amigo, é o seguinte, onde é que está a sua fé? Se você veio a uma casa espírita, porque é uma casa de auxílio, chegou a hora de você recomeçar. E ali começa, talvez, o desenho da perfeição. Você precisa mudar, porque a gente precisa mudar. Porque se continuar, a gente não vai para muito longe. Vai ficar distante. E você que me ouve, que me vê, que nos vê, né? Neuzinha disse uma coisa interessante ali, quando ela falou da caridade, né? na mensagem de Emmanuel, que foi uma mensagem belíssima. Escolhida, parece-me que dentro da temática, não é? Porque se nós formos dar um passo um pouco mais à frente, entendeu? O próprio capítulo 17, mais na frente, ele diz, o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos. Ponto. Depois ele vai dizer, quem são os bons espíritos? Não é? É aquele que já atingiu a perfeição? Não. É aquele que persegue a perfeição. Não é? Porque que nós se conhece, né? Tenta conhecer o outro. E procura, diante de todas as intempéries da vida, porque nenhum de nós está livre, né? Cada dia mais se melhorar, independente de qualquer coisa. Procurar se conhecer e ir se modificando, a fim de que um dia consiga se transformar num homem de bem, né? Aquela velha expressão, né, do filósofo grego,
conhece-te A a ti ti mesmo, mesmo. né? Se você não conseguir, Se você não se você conhecer, não vai você melhorar nunca. nunca saberá o que precisa ser mudado em você. É verdade. É como um jogo de futebol. Você está jogando, venha para o lado de cá para ver como é que você está jogando, Sim. né? Então, e não critique o técnico se ele substituir. Perfeitamente. Eu tenho uma visão sobre essa temática, porque ele fala em dever, virtude, ele fala também como se deve tratar-se o verdadeiro espírita o seu semelhante, né? Porque não sei se você alcança isso também, acho que sim. Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, não é? Nessa regeneração que parece que agora ela tomou um impulso um pouco maior. Então, os bons espíritos, os verdadeiros espíritos, precisam, como você bem disse, né? Precisam começar a enxergar, entendeu? O silêncio que é necessário para compreender o outro. Exatamente. Não é? É como uma discussão. Começa a discutir, você silencia. E o próprio texto diz, o bom espírito é aquele que começa aprendendo a saber onde está o erro dele. O erro dele primeiro. O dele. Para que se um dia alguém chegar com a mesma situação, ele possa, ao menos, aconselhar para aquela pessoa. Ao menos, né? Ao menos. Né? Porque é como você ia ao médico, eu estou com uma dor, alguma coisa, eu tomo uma aspirina e vai para casa. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. E nós precisamos, a doutrina, eu costumo dizer também nas minhas palestras, que a doutrina espírita, ela pode muito, mas ela não pode tudo. Você resumiu bem, quando você disse, nós precisamos. Não é? Eu não posso estender um conselho. Alguém vem pedir um conselho, eu estou aqui num momento aqui de desestabilidade, vem pedir no corredor, na rua, enfim. E você, às vezes, não está preparada para isso. Por exemplo, uma passividade dentro de uma sessão, como já aconteceu em vários locais, Sim. E a pessoa, às vezes, não consegue domar aquela criatura porque a situação dele está muito mais além do que... E o bom espírita é aquele que pratica as virtudes do Cristo. Eu costumo dizer, escolha uma das virtudes, qualquer uma, porque todas elas são difíceis de você controlar. Escolha uma, estude, analise, use e aplique na prática. As outras virão. Naturalmente. Virão. Agora, se você ficar, como você falou, ficar parada, esperando que... Né? Não é bem assim. Assim. Não é tão... Alguns espíritos amigos, né, eles dizem que nós não podemos deixar esta presente reencarnação sem termos conquistado pelo menos 5 virtudes. Conquistado. Verdade. Não é? Aí a gente pensa assim, mas é muito difícil isso, eu não vou conseguir. Se conseguir uma, já é... Mas a gente consegue. Sabe por quê? Você ter esperança é ter virtude. Verdade. Você ser amigo das pessoas é uma virtude. Perdoar. Tentar perdoar. Não é? O perdão, eu já acho assim... porque, na verdade, para dizer eu perdoei... Necessita de um trabalho, né? Mas, na verdade, você tem que esquecer, né? A distância está aí. A gente não esquece. Não esquece de jeito não. Sempre aparece. Isso vai voltar. Não é você esquecer, é você entender que o outro não tem a mesma compreensão que você. Então, ele ainda está nesse estágio evolutivo. Eu preciso compreendê-lo, mas é muito complicado para nós. Eu não digo que seja difícil, eu digo que seja um desafio que nós temos que vencer. Né? Não tenha dúvida disso. E tem um detalhe importante, né? Quando nós lemos toda essa passagem do capítulo 17, nós vamos encontrar alguns momentos em que... Tem pergunta, Márcio? Opa! Então, pois não. Pode colocar. Boa noite. Na passagem, Cristo fala: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu. É possível alcançar a perfeição de Deus
Tereza de Maceió. Boa noite, Tereza. Seja muito bem-vinda. E vamos construir essa resposta, né, Marcos? Bom, Vamos responder a nossa querida Tereza. Veja bem, boa noite, Tereza. Muito obrigado pela sua participação. Muita paz, muita luz para você e para o seu lar. Veja bem, eu vou tentar responder a pergunta do fim para o começo, não é? Porque o fim é a parte mais difícil. A perfeição de Deus, nós não estamos preparados ainda para fazer. Eu acho que ninguém nunca vai conseguir, não é? Porque é como você tentar dividir o átomo. Lá se pode dividir, mas aqui a gente não consegue, não. Porque Deus é Deus. Não tem começo nem tem fim. Não tem começo, nem tem fim. Então, fica difícil. Se nós nos tornássemos perfeitos como Deus, nós seríamos Deus. Estaríamos no mesmo nível de perfeição. Clones de Deus, já pensou? Clones de Deus. Então, você imagina como Deus, não. Porém, você mesmo disse, agora há pouco, que ele nos deu um modelo. A 625, agora, Jesus. Siga a virtude, Tereza, de Jesus, como disse a minha amiga. Se você não consegue se habituar, né? Na verdade é se habituar, porque você se habituando, você consegue praticar, né? A humildade, a caridade, não guardar rancor, não guardar ódio, tentar perdoar, ou pelo menos perdoar por algum tempo, enfim, ser caridoso, mas não ser aquela caridade do esmolar, né? Não, eu vou ajudar isso aqui, e não. A caridade é diferente, a caridade que se identifica com um abraço, por exemplo. Tem gente que com um abraço evita o suicídio. Então, minha irmã, pratique essas virtudes, né? O livro dos Espíritos e o Evangelho estão repletos de passagens que podem nos ajudar. Né? O mais interessante, que já foi dito aqui, é que nós devemos começar. Se a gente conseguir as 5, que Neuzinho nos fala, né? Nós já saímos daqui diferentes, né? Pelo menos 2 degraus. Né? Dá paz para você, Tereza. Então, Tereza, espero que nós tenhamos respondido aí o seu questionamento. Então, ficou claro, a perfeição de Deus, nenhum de nós vai conseguir atingir. Porém, ele nos deu um exemplo, um modelo a ser seguido, que foi Jesus. E está aí, trazendo os ensinamentos do Evangelho a todo instante, para que a gente possa perseguir esse ensinamento como sendo o melhor caminho a seguir. É a chave para que a gente possa ser feliz. Nós procuramos tanta felicidade, né, Marcos? A chave é essa, é seguir os ensinamentos de Jesus. Da porta estreita. A partir do momento que a gente tem essa consciência, aí as coisas vão ficando mais tranquilas. Eu vou aproveitar para fazer um comentário rápido, a pergunta da colega Tereza. Eu costumo ver Jesus toda vez que eu abro o Evangelho, ou qualquer livro do Pentateuco. Né? Porque o livro foi escrito há 100 e poucos anos, quase 200 anos, mas ele é presente. Não é? Você, aleatoriamente, ao abrir, você encontra, nem que seja uma frase. Ele é agora. Não é? Ele é instante. É como se ele estivesse dizendo: olha, minha filha, abra aqui esse livro, dê uma lida nessa página. É por isso que não sei por que tão difícil a pessoa não fazer o Evangelho. Não é? Uma coisa tão simples que ajuda demais, embeleza o lar, cria um vínculo com você. Né? É aquela história. Se é que a gente pode chamar isso de vício, mas é a palavra mais próxima que eu encontrei para que todos entendam. Eu sou um viciado, assim, em tese, de fazer o Evangelho. Eu faço quase todo dia. Por quê? Porque eu encontro respostas. Quem sabe? A gente está em desdobramento, em viagem astral, né? Enfim. E você abre esse Evangelho, mesmo que não seja para você, seja para alguém, você pode fazer o Evangelho para outras pessoas, mas você eu encontro o Cristo aqui materializado. De uma maneira ou de outra. O Espírito, de um modo geral, por isso que ele coloca os bons espíritos. Ele aqui fala: fazei o Evangelho, não é? Usai o Evangelho como uma bengala que vai te carregar à perfeição. É verdade. Entendeu? Quem teve coragem de ler Memórias de um Suicida, que passou 40 anos para ser publicado,
não é? E conheceu o Camilo Castelo Branco, na verdade, que foi um suicida, etc, etc, né? Mas conseguiu vencer, em tese. Em determinado momento, ele diz lá, eu gostaria de voltar à minha perfeição carnal. Foi quando disse, você agora precisa sair de onde você está. E começar novamente, né? Porque ele suicidou, todo mundo sabe. Ele matou a mulher e suicidou, né? Achou que ela estava traindo, etc. E foi para o Brau. E lá ele encontrou uma gama de colegas, né? De escritores, era muito rico e tal, enfim. Quase André Luiz, né? Quase nosso lar. Então, ali estava também a intenção. É por isso que é um livro tão completo. Eu conheço gente que chegou no primeiro capítulo, já encerrou, porque não aguentou, ou então se viu, né? Se viu. Então, ser perfeito não é fácil. Não é fácil, mas dá para melhorar. É uma conquista. Precisa de muita dedicação, de muita entrega, de muito desprendimento. Verdade. É aquele convite do Cristo. Vende tudo que tu tens e me segue. Qual de nós? Quem entre nós? Teve até quem disse, primeiro eu vou ao casamento, depois eu vendo, depois eu lhe sigo. Eles falam, eu estou saindo agora, é agora, não é amanhã. Tem dia que diz, não, eu não posso, porque eu tenho dívidas, eu tenho muita coisa para pagar, eu não posso deixar a vida desse jeito. Não tem as minhas responsabilidades enquanto estou aqui, eu tenho que cumpri-las. Tá? Mas não era bem isso que Jesus estava se referindo, né? Não, completamente diferente. Era completamente diferente. Mas vamos lá. Emmanuel disse aqui, nessa página que foi belíssima, você tocou no ontem, né? Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem. Quer dizer, nós carregamos essa bagagem conosco. E tudo isso, esses comprometimentos, nos asfixiam a cada momento hoje. É por isso que a gente sente dificuldade. Porque nós ainda estamos amarrados, estamos comprometidos. Somos espíritos que ainda estão lutando para se desvencilharem desses compromissos passados. Por isso que, na sequência dos bons espíritos, Lázaro vem dizer o que é o dever que nós temos que fazer. Né? Aquela história, é como se você dormisse e acordasse de outra maneira. E, na verdade, Vida em Dois Mundos, né? De André Luiz para o Chico, a gente consegue entender exatamente isso. Você está no canto, vai para outro, sofre, precisa modificar, não é? Porque muita gente entende o seguinte, não, se ele é perfeito, tu podes fazer o que eu fiz. Se ele pode, eu posso fazer, sim, mas espera aí, você está preparado para mudar? Não é? O homem velho, deixar o homem velho começar, ou então, como disse Chico, ninguém pode fazer um novo começo, mas pode fazer um novo final. Nesse intervalo, você está preparado para isso? Muita gente não está. Né? Até aqueles que professam como a doutrina, às vezes sente dificuldade. Né? Sente dificuldade para poder seguir nessa linha de dever, porque o dever que Lázaro fala na Instrução dos Espíritos, ele diz um detalhe importante, né? Deus criou, veja só, viu? O que é o dever? Eu marquei uma frase aqui porque ela me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: o dever, Instrução dos Espíritos, Lázaro, Paris, 1863. Você que me escuta, me ouve, vá lá e depois você reflita só sobre essa frase. Ela é muito mais forte do que o próprio título. Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Deus criou os homens. Vejam o que Lázaro diz. Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Ou seja, você tem que sair do momento de dor para alcançar a perfeição. O caminho é longo, todo mundo sabe o que é. Mas você tem que passar por isso. Porque a dor, como diz Divaldo e Joana, a dor é uma bênção. Ela faz parte do nosso aprimoramento. Exato, do nosso aprimoramento. Do nosso burilamento. É o burilamento, né? do nosso espírito. Passar por isso.
É. Anuncio, perfeito. Arquivo Oculto. Próximo programa da Rádio Brasil Espírita. Jesus e os 12 apóstolos. E quem estará com o radialista Márcio Eduardo? O nosso querido amigo Alfredo Narras, de São Paulo. Não percam. Próximo programa da Rádio Brasil Espírita. Arquivo Oculto. O tema: Jesus e os 12 apóstolos. E a estreia, hein, Márcio? 16 de fevereiro, às 22 horas. Não percam, todos já estão convidados para esse show de programa. E quem é o Alfredo? O Alfredo? Trabalhou com o Chico Xavier. Trabalhou com o Chico Xavier, foi amigo praticamente íntimo dele, porque vivia lá com ele. E o Alfredo é uma pessoa carismática, muito interessante, muito importante para todos nós. A outra novidade, Descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 21h30, será agora apresentado pelo Marco Maiuri, nosso querido amigo, pelo outro André Monteiro, querido, do programa Poesia Expressão do Ser. Então, não percam, sexta-feira, 21h30, novidade no programa Descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo. André Monteiro e Marco Maiuri. Show de bola! A Rádio Brasil sempre dando aquela contribuição maravilhosa, né? Trazendo para todos nós muitos ensinamentos, diversificando, fazendo com que nós possamos aprender de forma mais gostosa, mais interativa. Então, não percam, queridos amigos. Marco, vamos lá. Eu aproveito, já que houve a divulgação do Arquivo Oculto? Né? Coloque aí, Marco. A da primeira. Tirou? Como é o nome do... Alfredo. Alfredo, né? E ela fala sobre os 12 apóstolos, né? Eu vou assistir só pela uma curiosidade, e aconselho que todos façam, né? Porque eu já li o livro. Tá? O Suicídio de Judas. Né? Aí é absolutamente inacreditável que se narra. Se arrepia do começo a fim. Se ele vai falar dos 12, possivelmente, ou ele começa com ele, com certeza. Ou então vai lá. Mas vocês que estão participando podem fazer as suas perguntas relativas ao tema. Essa será uma pergunta que a gente pode aí já escrever no papelzinho. E ainda se faz a hipótese, né, que, na verdade, não foram 10 moedas, foram 20 moedas sacudidas no Sinédrio, não é? E o suicídio em seguida. Mas daí eu vou tirar a beleza do tema do colega, deixa ele próprio falar. Mas é muito interessante, ele deve falar desse livro. É um livro um pouco já antigo, agora eu tentei me lembrar, mas é por Ivone Pereira do Amaral. Ela guardou, né? Bom, se nós estamos falando efetivamente em mudança, talvez Judas foi o que mais mudou, não é? Porque na hora que Cristo sobe ao Pai, no consumado, né? Não é nem no retorno para Maria Madalena. Ele vai buscar Judas no umbral, e Judas diz: eu não tenho competência para ser perfeito igual a vós, porque eu vos traí. Ele disse: você já sabia disso, vamos embora. Mais ou menos assim, entendeu? Então, é aquela história. Nós precisamos nos tornar perfeitos, né? Ouvindo as histórias que o Cristo, né? E que tantos programas que aqui passam, né? A gente deixa passar muitas coisas boas, lê mais, não é? Enfim, eu acho que nós precisamos nos aprofundar, porque a perfeição não vai chegar, não é? Como um copo d'água vazio, alguém enche e você está com sede e bebe. Não é assim. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para citar outra passagem, já que todos os homens foram criados por Deus para a dor, né? Então, porque todos nós precisamos modificar. Nós somos imperfeitos, absolutamente imperfeitos.
Estamos. Né? Nós estamos. Ou estamos. Vamos lá, né? Mudou de espírito, né, para outra, para cá. Permanecemos. Mas ele diz um detalhe interessante. Veja só. O que é que Lázaro usa como expressão para dizer exatamente o que nós podemos mudar? Ele diz: o mesmo critério de que todos são iguais perante a dor não pode ser aplicado para o bem. Então, fazei o bem sempre para poder progredir, pois nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem, apenas aqueles que querem progredir, ou seja, serem perfeitos. Separa. Isso é um texto de 1863, né? Não é, entendeu? Recentíssimo. Nós estamos, né, diante de uma pessoa que retornou depois de tanto que fez, né? E ele ainda disse: Deus quer que os seus filhos sejam instruídos. Por isso que depois ele começa a falar várias vezes, né? Ele fala da virtude. Mas que virtude é essa? A virtude é quando você começa a modificar a sua maneira de ser. Porque senão você não vai chegar nunca à perfeição. Não adianta hoje estar bem e passar 15 dias fazendo tudo novamente diferente. E um detalhe que ele termina, não deu tempo para fazer tudo, são quatro entidades venerandas que falam dos espíritos superiores e inferiores em aprendizado e desenvolvimento para a perfeição. É muito interessante. É a última parte do capítulo, aí ele fala da prestação de conta, da autoridade de Cristo, da vontade que cada um deve ter, de perseverar, de perdoar, de fazer caridade, de evitar o rancor, o ódio, a aflição, e assim vai tocando. Claro, a gente lê às vezes, será que a gente consegue, né? Aí eu volto a palavra, volto a expressão usada por Neuzinha. Se a gente conseguir, não é, das 12, não é? Até parece que as virtudes cristãs 12, né, são para cada apóstolo uma, né? Na verdade, para cada apóstolo uma. A gente conseguir pelo menos fazer uma, não é? Uma ou duas e nos modificar, já eu acho que é uma vitória muito grande, né? Sair dessa vida, né? E eu queria aproveitar e dizer o seguinte: para ser perfeito, já que nós não conhecemos em tese o nosso passado, né? Porque isso aí seria muito fácil, né? Nós podemos fazer o quê? Faça o bem. A mensagem de Emmanuel é: faça o bem, pratique o bem todo dia. Sem né? olhar a quem. Né? Nem para frente, nem para trás. E Emmanuel tem uma frase muito interessante, naquele livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz o seguinte: a fé e a vontade de mudar, ela não pode estar na sua frente nem atrás, ela tem que estar ao seu redor, porque para onde você olhar, você vai encontrá-la. Ou seja, você vai tentar construir uma nova mudança. Então, tudo isso é uma questão de prática, né? A gente é o exercício diário, né? Isso, 24 porque horas. A gente não pode se esquecer que a evolução é lenta. É verdade. A natureza não dá saltos. De jeito nenhum. Nós temos que estabelecer uma meta e trabalharmos para conquistar aquele objetivo que nós passamos. E fica mais fácil, fica mais fácil quando a gente escolhe, por exemplo, as virtudes mais fáceis para nós de seguir, de exercitar. Cada um tem uma, né? Uma mais próxima que você pode fazer, não é? Tem. A gente pensa que não, mas sim. Cumprimentar as pessoas, ser amável, sorrir. Não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Dia, né? Um bom dia. Ser agradável às pessoas. Isso é uma virtude. Não tenho dúvida. Falar com as pessoas de modo carinhoso. Ver no irmão que sofre, que está ali no canto, às vezes, entendeu? Fazer essa caridade que nós ainda procuramos entender, mas que façamos alguma coisa. Pode ficar parada, não somos uma árvore que não se move, né? Que só se balança ao som do vento. Não, perfeito. Nós temos que fazer diferente. Nós temos que ter muita perseverança, persistência, muito esforço de superação, termos serenidade para entendermos que precisamos trabalhar em nosso benefício, a fim de que nós possamos conquistar essa perfeição que o Cristo
nos convida a vivenciar, né? Vigilância e oração. Não podemos esquecer. E um detalhe, nunca. o famoso reclamar, não é? Esse é outro que a gente amigo, dava um pode tema a noite exercitar. Meu amigo, é assim, por que comigo? Né? Por que não com fulano? Aí junta-se isso, a influência negativa daqueles irmãos que já, às vezes até já estão nos caminhando conosco há muito tempo. Aí vem a inveja, né? Aí vem o dissabor, você não consegue viver bem, aí vai influenciando a família, porque a família hoje, entendeu? É um campo minado em determinados momentos. Exatamente. Né? Quem frequenta esse centro espírita, vai para o centro espírita, você vê que pessoas, mãe indo tomar passo pelo filho, as pessoas desregradas, sem conhecimento de nada, um sofrimento, enfim. E isso também é um caminho à perfeição. Você que está ali dando um passe, conversando, trabalhar em benefício do seu irmão. Enfim, isso tudo vale muito, né? Vale muito. Claro, o caminho é muito longo, né? Mas a gente não pode deixar de caminhar porque o caminho é longo. Exatamente. Né? Veja bem, Marcos, a gente estava falando que era muito difícil a gente conquistar as 5 virtudes, mas só aqui nesse bate-papo nós já citamos muito mais que 10 virtudes que a gente pode exercitar todos os dias. Muito mais, né? Muito mais. Virtudes fáceis, né? Um sorriso. Coisa simples, coisa simples. Você pode fazer no dia a dia, em tudo que é lugar. Se você descobre que você tem tendência à maledicência, procure fechar a boca. Até porque fale menos. Nós temos 2 ouvidos e uma boca só, né? É melhor ouvir mais. Menos. Isso, verdade. Diminua a intensidade, né, dos comentários, das reclamações. Isso. Não é? Dos azedumes contra o outro, contra nós mesmos também, muitas vezes. Enfim, porque fulano fez isso, tem aquilo, ou é isso, ou não é. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, eu gosto muito daquele livro do Emmanuel, O Caminho, Verdade e Vida, porque ele chama uma mensagem muito interessante, como todos, né? Esse também é um excelente livro, mas veja só, em algumas passagens, entendeu? Ele nos exorta, mas isso é exortar-se, dizer, meu amigo, levanta, você está carregando uma cama nas costas, e o tempo está passando, ou seja, faça pelo menos o mínimo que você pode fazer lá, como você disse, Deusinho. Se você só consegue se afeiçoar a uma virtude, eu vou sorrir sempre para uma pessoa, você sabe lá. Um sorriso, às vezes, entendeu? Você pode mudar a vida de uma pessoa. Isso. Um abraço, não é? Perfeito. Não é verdade? E abre portas para você muitas que portas, às vezes estão fechadas. É só você procurar ser mais carismático, expansivo, né? É verdade. De verdade, gente, abraçar querendo abraçar, não é aquele abraço como dizem por aí, né? De tamanduá, não é aquilo, é abraçar com o coração, com sentimento, isso salva vidas. Salva muitas vezes. Quantas vezes você vai fazer uma palestra no centro espírita, está ali o pessoal, principalmente naquelas sessões de desobsessão, que a pessoa está ali, entendeu? Numa desestabilização grandiosa, né? Perfeito. Está ali, às vezes não está sabendo nem onde está, ou coisa parecida, e você vai conversando, a pessoa vai se interessando, tal, entendeu? Enfim, ali sai um abraço, ali sai um agradecimento, não é? Ali sai o quê? Uma nova pessoa, não é? Ali sai o quê? Uma nova vida. Nós temos muitas oportunidades que Deus nos oferece todos os dias para praticarmos o bem. E nós não podemos deixar passar, né? Para evoluirmos. Nós não podemos. E essa prática favorece a nossa evolução. Eu não tenho dúvida. Então, nós agradecemos a todos os ouvintes que estiveram conosco, as perguntas que foram realizadas. Nós já estamos chegando aqui ao final do nosso programa e agradeço imensamente ao Marcos, que está aqui conosco, o Márcio Eduardo, que sem ele nós não poderíamos estar. Não conseguiríamos as virtudes que nós passamos aqui, pelo menos um pouquinho, né? A perseverança dele. Isso. Já passamos de 10, né? Perseverança, já passamos de 10. Já passamos de 10, né? É isso mesmo. Amar não é realmente aquilo que faz
o seu trabalho. Então, queridos ouvintes, eu agradeço a Neuci Correia Dias, que esteve aqui conosco, o Francisco Fran, que sempre está presente nos nossos programas, a Ieda, lá em Salvador. Salutam, Ieda, seja bem-vinda, minha querida, um abraço grande. O Itamar Bispo. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou passar para o Marcos Adilson, então, para que ele possa deixar uma palavra para os nossos ouvintes e que todos nós possamos ouvir e entendermos os ensinamentos da noite de hoje como sendo uma necessidade premente para cada um de nós. Neuzinha, agradeço muito o seu convite. Você é uma amiga querida, não é? Uma pessoa que vive as virtudes do Cristo. Eu acho que já passou aí, já está mais de 5. Meu amigo Márcio, né, que eu espero a plena recuperação. Aos ouvintes que nos presentearam com a presença, né, os que vão escutar esse programa, enfim. Talvez a palavra que eu possa trazer hoje diante de um tema que poderia ser muito mais discutido com maior longevidade, mas o tempo é curto, nós sabemos disso, seria perseverança. A gente perseverar, porque, como nós trabalhamos aqui, estar estagnado diante de uma situação dessa, né, de recuperar, de progredir, é deixar a existência passar, não é? Como se estivesse embaixo de uma árvore ou coisa parecida. Então, a perseverança, né? A figura do Cristo, o amar, o perdoar, o procurar, de onde existir, compreender as virtudes que esse código de conduta e de ética nos faz, que é o Evangelho, seria um bom começo para aquelas pessoas que ainda não acreditaram que nós poderemos um dia ser deuses. Que Deus abençoe a todos, muita paz. Espero poder retornar aqui, porque essa casa, além de ser uma casa que nos recebe com um coração muito grande, ela nos proporciona uma energia que só quem senta numa cadeira dessa, com pessoas como essas aqui, é que sabe a intensidade. O dia que você sentar nessa cadeira aqui, você vai se sentir completamente diferente. Que Deus abençoe a todos, com muita paz e com muita luz. Eu costumo dizer, Marcos, que aqui é um pedacinho do céu. Eu também não tenho dúvida. Viana de Carvalho, que é o nosso mentor querido, e os demais espíritos trabalhadores do bem, espíritos amigos que participam conosco, que estão sempre aqui, eles velam por nós. Então, este ambiente, quando a gente chega assim, meio cansado da batalha do dia a dia, a gente se recompõe, porque aqui existe amor, aqui existe o bem, aqui está a luz. E eu encerro o nosso programa da noite de hoje falando sobre a perfeição, porque a perfeição constitui meta de todo ser humano. Como proceder para alcançá-la, segundo Jesus, consiste exatamente em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Ensinamento do Cristo. E mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Para seguir esse caminho rumo à perfeição, portanto, nós temos a receita dada pelo próprio Jesus. Nesta que é a mensagem convite que sintetiza toda a lei de fraternidade universal. Somente isso, que nos amemos uns aos outros. Então, queridos ouvintes, uma boa noite a todos vocês. Que Jesus nos abençoe, nos envolva. Que Viana de Carvalho
esteja presente em nossas vidas como sendo aquele que cuida de nós com muito carinho. E até o próximo programa. Obrigada, Marcos. Obrigada, Márcio. Gratidão. Um abraço bem apertado a todos vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja. Rádio Brasil Espírita. Espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto, dia após dia, dia após dia. Sua trilha sonora, sua companheira de todas as horas. A novidade está no ar. Rádio Brasil Espírita.